Fala galerinha, eu sou a Janta Caneta e a gente está aqui para mais uma aula de redação. Então a gente já viu aqui nas nossas aulas anteriores o parágrafo de introdução, o parágrafo de desenvolvimento. Eu espero que vocês estejam fazendo as atividades em casa, treinando, praticando. E agora a gente vai então para o nosso parágrafo de conclusão. E o que é a conclusão? É a etapa final da nossa redação. É o último parágrafo que vai fazer o fechamento, que vai concatenar as ideias, que vai ligar a introdução ao desenvolvimento e fazer ali, como o próprio nome já diz, uma conclusão daquela sua defesa, daquela sua tese, da exposição do seu ponto de vista. Então, aqui, ó, a etapa final que conecta a introdução ao desenvolvimento, sintetizando e reafirmando todo o texto ou apresentando uma proposta de intervenção sobre o assunto tratado. Por que esse ou? Porque tem duas formas de a gente fazer uma conclusão. Uma dessas formas é a conclusão resumitiva, né? Duas formas principais, as mais usadas. É a conclusão resumitiva, que a gente faz um resumo, como o nome já diz, a gente sintetiza tudo o que foi dito. E aí, nessa conclusão, a gente também pode fazer uma proposta de intervenção, mas vai ser uma proposta de intervenção bem simples, bem sucinta, que é diferente quando você opta por fazer uma proposta de intervenção, eu vou corrigir aqui, sobre o assunto, que é o caso das provas do Enem. Na proposta de intervenção do Enem, tem toda uma forma de estruturar essa proposta. Então, obrigatoriamente, você tem que fazer uma proposta e existe uma receita de bolo para fazer essa proposta. Tem itens que precisam estar nessa proposta de intervenção. Então, a gente vai ver aqui a diferença desses dois tipos de conclusão, tá bom? Mas então a gente vem aqui, ó. Como é que se forma o parágrafo de introdução? Quais partes que são essenciais, que não podem deixar de constar nesse parágrafo? Primeiro, a gente precisa fazer a retomada da tese. Então, lá na introdução, a gente expõe, né, um ponto de vista, a gente expõe a nossa opinião. No desenvolvimento, a gente explica o porquê a gente pensa daquela forma. E lá na conclusão, a gente fecha falando, tá vendo? Aquela minha ideia lá em cima, a minha forma de pensar, a minha tese, faz sentido. Então, para isso, você vai lá e retoma aquela tese. Aí depois você apresenta ou um resumo dos argumentos que foram desenvolvidos, ou uma proposta de intervenção. E, por fim, coloca a frase de fecho para fazer ali o fechamento final da sua redação. Agora, uma coisa muito importante. A conclusão não é lugar para novos argumentos. Não é lugar. O lugar de tratar de argumento é no desenvolvimento ou quando você antecipa os argumentos na introdução. Quando você faz a conclusão, você não traz novos argumentos. É simples, ou você resume o que foi dito, ou você faz uma proposta de intervenção. Vão ser informações novas, porque na proposta de intervenção você vai trazer novas informações, mas não serão novos argumentos. Não são explicações do porquê você pensa daquela forma, do porquê você colocou aquela opinião como sua tese. Tá bem? Fiquem atentos aí para essa diferença. E aí a gente tem aqui, ó, a conclusão resumo, ela faz o quê? Uma apresentação da visão geral do assunto. Retoma o que foi apresentado na introdução e no desenvolvimento, lembrando, sintetizando a redação como um todo. E aí o fechamento a gente faz o quê? Ó, demonstra que pelos argumentos apresentados, aquela sua tese, aquela sua opinião tem fundamento. Você só faz uma reafirmação da tese, mostrando, tá vendo? Por todos esses argumentos apresentados, eu provo aqui
que a minha opinião tem sentido, é válida, tem um motivo, e eu deixei claro esse motivo. Isso é o resumo. Agora, quando você faz uma proposta de intervenção, você está fazendo uma conclusão de forma perspectiva, ou seja, trazendo ali uma solução, tentando olhar de forma perspectiva e ver como aquele problema pode ter uma solução. Mas aí, a gente tem, quando você opta por fazer, ou você é obrigado, no caso do Enem, a fazer uma conclusão por intervenção, você precisa fazer uma conclusão por intervenção completa. E o que é essa conclusão por intervenção completa? Ela precisa apresentar a finalidade, você precisa dizer para que as medidas que você vai dizer, que você vai sugerir são importantes, o agente, quem deve tomar aquelas providências, o modo, como aquelas providências devem ser tomadas, como aquela situação pode ser melhorada, e a ação, que é o quê? Com o quê? O verbo sempre no infinitivo. É o que a gente chama, no nosso, fama. E, inclusive, no Enem, é muito importante essa parte, porque um bloco inteiro da avaliação é específico para conclusão, para a proposta de intervenção. Então, se você falhar em um desses itens, deixar de apresentar no Enem um desses itens, você naturalmente já está perdendo ponto. Então, gravem: fama, finalidade, agente, modo e ação. Então, é o que, como, quem e para quê. E a ordem pode se mesclar. A gente vai ver aqui no exemplo que não precisa ser nessa ordem aqui. A ordem pode ser da forma que você preferir, desde que todos os itens, né, da proposta de intervenção estejam presentes no parágrafo de conclusão. Aí a gente vem aqui agora com os exemplos. Então, eu trouxe primeiro aqui um exemplo de conclusão resumitiva, a conclusão feita a partir do resumo. Então, eu trouxe a introdução, para a gente ver aqui a retomada da tese e a conclusão em si. Qual foi o tema apresentado nessa redação aqui? A presença da agressividade no comportamento humano. Aí vem a introdução. Presente nos mais diversos campos de ação, a agressividade acompanha os passos do homem desde a sua existência, influenciando diretamente os seus atos. Esse comportamento, manifestando-se de várias maneiras, continua questionável, uma vez que suas consequências não agradam a todos. Ou seja, o comportamento agressivo, uma vez que ele trouxe aqui a apresentação do tema, agressividade, o comportamento agressivo se manifesta de várias maneiras, mas ele continua sendo o quê? Questionável, porque suas consequências não agradam a todos. Ou seja, alguns concordam, outros discordam com esse comportamento agressivo. E aí ele trouxe, né, todo o desenvolvimento, explicando por que ele pensa que esse comportamento é questionável, e aí traz a conclusão. Então, apesar das críticas e definições atribuídas à agressividade, porque ele diz aqui, ó, é questionável, uma vez que as suas consequências não agradam a todos. Então, apesar das críticas e definições atribuídas à agressividade, ela não pode ser descartada da vivência humana, pois faz parte do caráter do homem. Provavelmente isso aqui, ao mesmo tempo, ó, que é a retomada da tese, também é um resumo, que foi o que ele defendeu ao longo do desenvolvimento. Então, apesar de ser questionado, apesar de ter críticas, a agressividade não tem como ser descartada, porque faz parte da gente, faz parte do ser humano. E aí, como frase de fecho, ele fez uma mini proposta de intervenção, percebam. Cabe, então, à população saber empregar esse comportamento de maneira adequada, ajustando os fatores para, com ética, construir o seu futuro. Está vendo como é uma mini proposta de intervenção?
Então, mesmo no parágrafo resolutivo, você pode sim optar por fazer uma proposta de intervenção, mas aí não vai ser aquela proposta completa, o parágrafo exclusivo para a proposta de intervenção, que tem que ter todos aqueles itens. Vai ser uma proposta bem enxuta, bem resumida. Esse aqui é um exemplo clássico de um parágrafo de conclusão resolutivo, beleza? Aí agora a gente vai para, por exemplo, do parágrafo de conclusão com proposta de intervenção. Da mesma forma, tema, introdução e a conclusão para a gente ver essa retomada da tese. Então, o feminismo é um movimento que luta pela igualdade social, política e econômica dos gêneros. Odiernamente, muitas conquistas em prol da garantia dessas igualdades já foram alcançadas. A exemplo do direito ao voto para as mulheres, adquirido no governo Vargas. Entretanto, essas conquistas não foram suficientes para eliminar o preconceito e a violência existentes na sociedade brasileira. A gente viu esse exemplo lá na nossa aula de introdução, quando a gente fez os exemplos, mostrou os exemplos das estratégias argumentativas. Então, agora a gente vai ver como foi feita a conclusão. Então, eu tenho aqui um negrito, qual é o tema? Desculpa, qual é a tese, né? Qual a opinião da pessoa? Que o feminismo teve muitas conquistas, mas essas conquistas não foram suficientes para eliminar o preconceito e a violência existentes na sociedade brasileira. Essa é a tese. E aí, qual a conclusão? Eu vou ler primeiro a conclusão inteira e depois a gente vê esses destaques. Então, a conclusão é evidente, portanto, que ainda há entraves para garantir a segurança da mulher brasileira. Desse modo, o Estado deve, mediante a ampliação da atuação dos órgãos competentes, assegurar o atendimento adequado às vítimas e a punição correta aos agressores. Além disso, cabe às empresas a garantia de igualdade no espaço laboral, pagando um salário justo e admitindo funcionários pela sua qualificação, livre de preconceitos. Por fim, é dever da sociedade o respeito ao sexo feminino, tratando igualmente homem e mulher. Assim, alcançar-se-á uma sociedade igualitária e de harmonia para ambos os gêneros. Então, a gente tem de azul a retomada da tese, porque tudo que está sublinhado em vermelho é a proposta de intervenção, e aí tem o fecho. Aí vamos lá para a retomada da tese. É evidente, portanto, que ainda há entraves para garantir a segurança da mulher brasileira. Qual foi a tese? Apesar das conquistas já alcançadas, né, elas não foram suficientes para eliminar o preconceito e a violência existentes na sociedade brasileira. E aí ela reafirma isso aqui, ó, no desenvolvimento ela provou por que essas conquistas não foram suficientes, e aí começa a conclusão fazendo a retomada da tese. É evidente, portanto, que ainda há entraves para garantir a segurança da mulher brasileira. E aí começa a proposta de intervenção. Então, aqui, ó, em azul, a gente tem o agente. Então, o Estado deve fazer alguma coisa. Aqui, cabe às empresas devem fazer alguma coisa. E a sociedade deve fazer alguma coisa. É o agente, é quem vai praticar aquela ação. Aí vamos para a ação. Elas devem fazer o quê? Qual é a ação que esses agentes precisam fazer? O Estado precisa assegurar o atendimento adequado às vítimas e a punição correta aos agressores. As empresas precisam o quê? Garantir a igualdade no espaço laboral. E a sociedade precisa o quê? Qual é a ação? Precisa respeitar o sexo feminino. É dever da sociedade o respeito. O ideal aqui, inclusive, era colocar no infinitivo, né? Colocar todas as ações no infinitivo. Então, é dever da sociedade respeitar o sexo feminino. Seria o mais adequado. Beleza, então a gente já viu o agente, quem vai fazer, e a gente já viu a ação. O que vai ser feito? E aí, como isso vai ser feito? Que é o modo, que é o dever. Então, o Estado vai assegurar como? Mediante a ampliação da atuação dos órgãos competentes. As empresas vai garantir a igualdade como? Pagando um salário justo
e admitindo funcionários pela sua qualificação livre de preconceitos. E a sociedade vai respeitar o sexo feminino como? Tratando igualmente homem e mulher. E tudo isso é para que finalidade? Qual é a finalidade dessa ação que tem uma forma de acontecer e que tem um agente que vai praticá-la? Qual é a finalidade? Para se alcançar uma sociedade igualitária e de harmonia para ambos os gêneros. Inclusive aqui também tem que estar sublinhado de vermelho, que ao mesmo tempo que é o fecho, também faz parte da proposta de intervenção. Essa pessoa preferiu fazer ao mesmo tempo como fecho da redação dela, da conclusão dela, estabelecer a finalidade daquele parágrafo de conclusão, da proposta de intervenção que ela está colocando aqui para solucionar o problema tratado em toda a redação. Beleza? Então, tá claro aí um exemplo e vocês percebem que é natural, precisa ser, né? Natural, é uma ideia natural, lendo de forma corrida, só a proposta de intervenção. Desse modo, o Estado deve, mediante a ampliação da atuação dos órgãos competentes, assegurar o atendimento adequado às vítimas e punição correta aos agressores. Só isso aqui já seria uma proposta, claro, né? Juntando com essa finalidade aqui. Mas essa pessoa preferiu colocar o papel, né, de cada um. O papel do Estado, o papel das empresas e o papel da sociedade. E aí colocou a ação e o modo para cada um desses agentes e, por fim, é uma finalidade comum. A finalidade dos três é alcançar a sociedade igualitária de harmonia para ambos os gêneros. Então, esse é um exemplo de conclusão feita através de proposta de intervenção. E aí, sim, nesse caso, precisa ter todos esses elementos na sua conclusão. Trouxe aqui as frases modelos, como sempre, né? Para quem tem muita dificuldade em como começar o parágrafo de conclusão, mas é bem tranquilinho. Em virtude dos fatos mencionados, tendo em vista os aspectos observados, por isso tudo, levando-se em consideração esses aspectos, ou seja, são sempre frases que você está ali retomando, porque o primeiro passo da conclusão é o quê? Fazer a retomada da tese. Então, são frases que realmente trazem esse sentido, essa noção de busca, de você trazer o que você já disse anteriormente. Então, em face dessa realidade, em face aos dados apresentados, portanto, dessa forma, dado o exposto, é tudo trazendo esse sentido conclusivo de retomada. Uma vez que eu já disse isso tudo, percebe-se que, aí esse percebe-se que já é a segunda parte da continuação. Então, você escolhe aqui, não é obrigatório, novamente, esses aqui são só exemplos, são frases modelo, mas você pode começar da forma que você preferir. Então, você escolhe uma dessas frases para começar a sua conclusão, ou uma frase que você já use, não precisa ser exatamente essas. E aí depois você vai para a segunda parte, a continuação da conclusão após a frase inicial. Então eu vou escolher uma aqui, ó. Dado o exposto. Então, dado o exposto, entende-se que, conclui-se que, percebe-se que, resta aos olhos, é preciso que, é necessário que, faz-se necessário que, entende? Que aí completa esse sentido de retomada. E aí você vai lá e vai trazer a sua tese. Ou resumindo, ou traz a tese e depois apresenta a proposta de intervenção. Tá? Então, aqui, ó, qual é a proposta padrão de pensamento? O que você precisa pensar na hora de escrever sua conclusão? Você pode, você tem que responder pelo menos uma dessas perguntas sobre a sua redação. O que merece ser destacado nesse raciocínio? Isso principalmente quando vai fazer uma conclusão resumitiva. O que merece ser destacado? De tudo que eu falei, o que é o mais importante? Que lição pode ser tirada disso?
Também é uma opção para você colocar lá na sua conclusão. Como resumir a solução para esse problema? E aí, aqui, você pode ser das duas formas. Pode ser aquele exemplo da conclusão resolutiva, em que, mesmo sendo um resumo, colocou ali uma mini proposta de intervenção, ou pode ser o pensamento para a conclusão com a proposta de intervenção. Mas aí tem que ser de forma completa, mas é óbvio que existem milhões de soluções para milhões de problemas. Então, você vai pensar de forma resumida aqueles itens do FAMA: finalidade, agente, modo e ação. E como resolver, como melhorar esse problema? Também já se voltando aí para uma proposta de intervenção. Então, a sua redação, a sua conclusão, precisa responder pelo menos uma dessas perguntas, para fazer, de fato, uma finalização coerente na sua redação, de acordo com tudo que você defendeu ao longo da sua redação. Ok? E aí eu trouxe aqui aquela nossa redação nota 1000. Claro, ela tinha que aparecer, né, para a gente fechar bonita a nossa aula de conclusão. E a gente já passou pelo parágrafo de introdução, e agora a gente já passou pelo parágrafo de desenvolvimento, e agora a gente vai para o nosso parágrafo de conclusão. Então, só relembrando, o tema é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Eu sei que está muito pequenininho, mas quando você for assistir essas aulas, os slides já vão estar lá. Eu já vou antecipadamente deixar os slides, e aí você abre já o slide e vai acompanhando, tá bom? Porque eu queria deixar realmente no mesmo slide para a gente ver essa retomada da tese. Então, vou ler a introdução. É fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade nas mais variadas esferas, a exemplo da saúde, dos transportes e das relações sociais. No que concerne ao uso da internet, a rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo, pois permitiu, por meio da construção de um banco de dados, oferecer produtos de acordo com os interesses dos usuários. Tal personalização se observa também na divulgação de informações que, dessa forma, se tornam muitas vezes tendenciosas. Nesse sentido, é necessário analisar tal quadro intrinsecamente ligado a aspectos educacionais e econômicos. Então, ela trouxe a problematização e falou, esse problema está ligado diretamente, está ligado intrinsecamente a fatores educacionais e econômicos. Aí a gente vê aqui na conclusão. Ela trouxe todo o desenvolvimento, porque a gente já viu lá nas nossas aulas de desenvolvimento. No primeiro parágrafo falou no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Falou dos aspectos educacionais e no segundo, dos econômicos. E aí vem para a conclusão. Infere-se, portanto, que o controle do comportamento dos usuários possui íntima relação com aspectos educacionais e econômicos. Está vendo que é uma paráfrase? Você também pode construir de forma fazendo uma paráfrase da tese que você colocou lá na introdução. Qual foi a da introdução? É necessário analisar tal quadro intrinsecamente ligado a aspectos educacionais e econômicos. E aqui ela põe: o controle do comportamento dos usuários possui íntima relação, que é o intrinsecamente ligado, a aspectos educacionais e econômicos. Ela puxou a tese novamente, fez a retomada da tese. E aí, como é uma redação do Enem, claro, é obrigatório ter a proposta de intervenção. Aí ela vem: desse modo, é imperiosa uma ação do MEC que deve, por meio da oferta de debates e seminários nas escolas, orientar os alunos a buscar informações de fontes confiáveis, como artigos científicos ou por intermédio da checagem de dados, com o fim de estimular o senso crítico dos estudantes e, dessa forma, evitar que sejam manipulados. Visando ao mesmo objetivo, o MEC pode ainda oferecer uma disciplina de educação tecnológica nas escolas, através de sua inclusão na base comum curricular, causando um importante impacto na construção da consciência coletiva. Assim, observar-se-ia uma população mais crítica e menos iludida. Então, a gente vê aqui que realmente o fecho, ele não faz parte da proposta de intervenção,
E aí vamos lá para o FAMA, para os passos da proposta de intervenção. Então, quem tem que praticar a ação? O MEC. O MEC, tanto que ele botou que pode ainda. Então, aqui ela trouxe duas ações que o agente será o MEC. Quem vai praticar a ação é o MEC. E que ação é essa? O que o MEC deve fazer para melhorar esse problema, para mitigar esse problema? Deve ação, ou rosa, orientar, tá vendo? No infinitivo. Orientar os alunos a buscarem informações de fontes confiáveis, como artigos científicos ou por intermédio da checagem de dados. O que o MEC vai fazer ainda? Qual é a outra ação que o MEC pode ainda fazer? Oferecer, olha o infinitivo, uma disciplina de educação tecnológica nas escolas. E como ele vai fazer isso? Como o MEC vai praticar essas ações? Primeiro, por meio da oferta de debates e seminários nas escolas. E a segunda ação, através de sua inclusão na base comum curricular. Com que finalidade? Aqui, ó, com o fito, com a finalidade, para, são todos indicativos de finalidade. Com o fito de estimular o senso crítico dos estudantes e, dessa forma, evitar que sejam manipulados. Visando ao mesmo objetivo, então, a segunda ação aqui tem o mesmo objetivo. Qual é? Estimular o senso crítico dos estudantes e, dessa forma, evitar que sejam manipulados. Tanto que aqui ele reafirma qual é a consequência, causando um importante impacto na construção da consciência coletiva. Ainda é uma das finalidades. A finalidade é o quê? Trazer impacto na construção da consciência. E aí fecha com o resultado disso tudo. O que aconteceria se essas medidas fossem adotadas, se essa proposta de intervenção fosse colocada em prática? O que aconteceria? Observar-se-ia uma população mais crítica e menos iludida. Tá vendo? Isso aqui não faz parte da proposta de intervenção. Não é o agente, não é a ação, não é o modo, nem a finalidade. Isso aqui é o quê? Seria uma consequência do que aconteceria se essa proposta de intervenção fosse aplicada. E aí é um exemplo muito bom de um fecho. Ok? Então, perceberam? É simples, mas precisa de prática, tá? Não é da noite para o dia, né, que todas essas ideias vão vir, que você vai criar o hábito de fazer uma proposta de intervenção completa assim. Então, você precisa praticar. E aí, é isso que a gente vai fazer agora, então. A gente está no finalzinho da nossa aula, mas em casa, depois que você terminar de assistir as suas aulas, tirem um tempinho para praticar. Então, ó, na terceira aula, a gente elaborou a introdução, e na quinta aula, na nossa última aula, a gente fez um desenvolvimento completo. Agora a gente vai fazer o quê? Vai finalizar essa redação, construindo, então, uma conclusão para essa redação. Então, se vocês perceberem, em 3 semanas, vocês já estão aí se encaminhando para a segunda redação de vocês. A primeira foi a proposta da redação diagnóstica na primeira aula, e agora, ao longo das aulas, vocês estão construindo, aos poucos, uma segunda redação. Construíram a introdução, construíram o desenvolvimento, e agora vão construir a conclusão. Ok? Então, escolham que tipo de conclusão. Quem é do CAMIL pode escolher pela resolutiva. Quem é do CAUNI, já faça uma proposta de intervenção com uma conclusão, com proposta de intervenção voltada para o Enem, porque aí isso vai ser útil para você concluir qualquer tipo de redação de vestibular que você vai fazer e já preparado para o Enem, beleza? E é isso, meu povo. Novamente aquela frasezinha desse mês, né? Eu escolhi essa frase aí como uma frase motivacional para esse primeiro mês aí de nivelamento, para vocês começarem o ano encorajados. Então, livros, mentes e guarda-chuvas somente servem se os abrirmos, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchauzinho!